O presidente Michel Temer está apanhando, e com razão, em função desse indulto natalino que ele concedeu, agora no dia 21. Está apanhando com razão. O decreto que o presidente baixou, ele não faz distinção entre os presos beneficiados. Existe uma entidade chamada Conselho Nacional de Política Penitenciária que faz recomendações para o presidente em momentos como esse. E o Conselho Nacional de Política Penitenciária tinha aconselhado o presidente Temer que no decreto de indulto de Natal ele excluísse os criminosos políticos, ou seja, aqueles bandidos que roubaram dinheiro público, os corruptos. Quem praticou corrupção, lavagem de dinheiro, o presidente simplesmente não deu a mínima. Simplesmente baixou um decreto, então beneficiou todo mundo. Mas ele não ficou nisso só, não, porque o decreto dele, ele ampliou o leque de beneficiários pelo indulto natalino. Então, quem cumpre 1/5 da pena pode ser solto. Bom comportamento, pode ser solto. Ou seja, quem cumpriu 20% da pena, condenado a 10 anos, cumpriu 2, o indulto de Natal vale para ele. No meio dessa turma toda aí, vão ser beneficiados pelo indulto de Natal gente como aquele deputado do PT, se lembra? O André Vargas, lá do Paraná, que está preso no Paraná, condenado na Lava Jato. O André Vargas foi vice-presidente da Câmara. Vocês se lembram daquela cena emblemática dele sentado na mesa diretora da Câmara? Do lado dele estava então o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e ele ergue o punho do lado do Joaquim Barbosa, imitando na época os gestos daqueles bandidos do PT, o Zé Genuíno, ex-presidente nacional fundador do PT, o Zé Dirceu, fundador do PT e ex-presidente nacional do PT. Vocês se lembram quando foram presos esses dois bandidos, condenados à prisão por corrupção? Quando eles foram para a prisão, eles levantaram a mão, naquele gesto comunista, né, de vencedor. E depois esse André Vargas, na Câmara, para uma tentativa canhestra de desagravar os seus companheiros de banditismo, ele ergueu a mão ali no lado de Joaquim Barbosa. Foi para a cadeia igual. Né? E quando foi para a cadeia, não ergueu os punhos, não. Está lá cumprindo pena no Paraná. Ele vai ser beneficiado. Agora, por esse indulto de Natal assinado pelo presidente, eu não sei nem se nesse momento que eu estou falando aqui com vocês, são 4:30 da tarde, desta quinta-feira, sinceramente não sei, hoje que dia é? Hoje é dia 28 de dezembro, 4:30 da tarde, eu nem sei se nesse exato momento aí a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, não está concedendo a medida cautelar pedida pela Procuradoria-Geral da República, pela procuradora Raquel Dodge, para considerar inconstitucional o decreto. Ele é inconstitucional, esse decreto. Né? Isso é uma interferência, inclusive, abusiva do presidente da República, não apenas legislando, como foi esse caso mesmo aí da alteração de quem é que deve ser indultado, né? Aliás, nesse decreto o presidente comete várias inconstitucionalidades, entre as quais, por exemplo, indultar multas em casos criminais, né? Que isso é um absurdo total, né? Não tem cabimento isso aí, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu estava lendo o Gerson Camarote da Globo nesta quinta-feira, e ele estava dizendo, olha, a tendência da Carmen Lúcia nessa quinta-feira, inclusive, é conceder a medida cautelar, né? Declarando inconstitucional o decreto do presidente Temer. Né? Bom, senhores, então, claro, está um clamor nacional, da parte principalmente do Ministério Público Federal, aquele procurador do Paraná, lá, o Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato, ele chama esse indulto natalino do presidente de insulto natalino. E é um insulto natalino mesmo. Né?
Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, olha, isso aí não é uma intromissão apenas inconstitucional, arbitrária, indevida do presidente Temer nas atividades legiferantes do Congresso ou nas atividades jurisdicional do Poder Judiciário. Não é apenas isso aí, não. Na verdade, isso é uma decisão política do presidente. O Dallagnol colocou bem, o presidente legislando em causa própria, se defendendo, para daqui a pouco, quando ele vai largar o governo, que ele vai voltar lá para o limbo, lá como Lula, e vai enfrentar. Ele escapou de 2 denúncias por corrupção, mas vai ter que responder isso aí depois, quando sair do governo. Então, é claro que esse decreto baixado pelo presidente Temer, ele se inscreve dentro de todo esse contexto aí de ações que estão sendo tomadas para minar a Lava Jato. É esse decreto do presidente sobre o indulto natalino, beneficiando esses bandidos condenados aí, como já beneficiados agora, né? O André Vargas, o Luiz Argolo do PP, esses dois já vão ser soltos já, imediatamente. Mas não é só eles, não. Bom, mas então se inscreve esse decreto nesse contexto aí. Vocês podem notar que nos últimos dias, ministros do Supremo Tribunal Federal têm libertado quase que diariamente algum bandido, né? Foi o Barroso na quarta-feira ontem libertando o Henrique Pisolato, agora o próprio Lewandowski também praticamente absolvendo um senador de Santa Catarina, o Dário Berg, por acusações de corrupção. Quer dizer, todo dia tem alguma coisa, sem falar no Gilmar Mendes, né? Então, olha, não é brincadeira, não. Nós vamos ter um ano de 2018 de uma batalha muito grande que nós vamos ter que enfrentar pela frente. A gente tem que ter muita consciência política a respeito do que está acontecendo, sabe? Mas no ano que vem está na nossa mão decidir essas coisas aí, impedir que esse país aí vire uma colônia africana de última categoria aí. Eu não sei se eu vou voltar a falar com vocês antes da virada do ano, mas eu quero passar para vocês os meus melhores votos para que 2018 seja um ano muito positivo para todos nós, né? Mas, como dizia a velha UDN de antigamente, né? O preço da nossa liberdade é a nossa eterna vigilância. 2018 não só a nossa eterna vigilância, mas o nosso voto, inclusive, né? Pensem bem nisso aí que eu estou dizendo para vocês hoje. Bom ano novo para todos vocês.